Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Cara, comigo tá tudo muito bom. Espero que de verdade, de coração, esteja tudo bom com vocês. E hoje a gente está aqui estreando uma nova tela, um novo estúdio, né, para as nossas aulas de geografia. Vocês sabem que o professor Alex é meio metido a enxerido. E aí, nesse final de semana, mexendo no programa que eu utilizo para transmitir as aulas de vocês, eu encontrei essa função bem bacana que nos dá aí a possibilidade de trazer imagens como essa aqui do fundo, que tem uma certa relação com o tema que a gente vai trabalhar. Essa semana a gente vai iniciar os estudos sobre o terceiro capítulo do livro de vocês, que vai fazer uma breve, né, digamos assim, levantamento de assuntos relacionados às fontes de energia. A ideia é a gente iniciar no capítulo 3 do livro as fontes de energia em um âmbito mundial e no quarto capítulo a gente começar a trabalhar essas fontes de energia no âmbito brasileiro, porque é muito importante a gente fazer essa relação que as fontes de energia utilizadas no mundo são basicamente as mesmas utilizadas no Brasil, porém em quantidades diferentes, tá? Então, só falando um pouco sobre o nosso layout aqui, a gente basicamente mudou algumas coisas, né? Estamos aproveitando aquele layout que eu utilizava lá no PowerPoint, na explicação do conteúdo. Agora eu trouxe ele aqui para a nossa entrada, né? Para o nosso overlay de entrada. Vai ter algumas pequenas alterações, né? Por exemplo, o QR Code agora fica lá no canto, tá? Então é só você ir lá com o celular, como sabem, e baixar a imagem que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E no rodapé aqui embaixo, opa, minha mão corta, né? No rodapé aqui embaixo, a gente tem o nome do capítulo, o título do capítulo que a gente está trabalhando e o subtema específico para a aula de hoje, tá? Então, no mais, vamos lá, para que o vídeo não fique muito longo. E basicamente, né, não esqueçam de deixar a frequência de vocês aí no chat, que logo, depois da apresentação, a gente volta para tirar alguma dúvida, caso elas existam, tá bom? Então, como já é de costume, vou só fazer aqui a transição de tela, já eu volto para explicar o conteúdo para vocês. Não sai daí, só demora 4 segundos para a transição. Pronto, olha eu aqui, abriu aí o slide que a gente vai trabalhar hoje, no caso o resumo. Vou só fazer a transição de tela aqui para mim, tá? Pronto. E aí hoje nós vamos trabalhar, como eu já havia falado, sobre as fontes de energia. Nesse capítulo 3, nós iremos falar mais sobre as fontes de energia a um nível global. Então, galera, o assunto sobre fontes de energia ele é muito persistente nos dias atuais. É muito importante também de ressaltar que ele é um dos assuntos que mais frequentam as provas do Enem e também vestibulares tradicionais. Então é um conteúdo de extrema importância e de extrema relevância para os estudos de vocês. Um dos pontos que a gente precisa destacar aqui, como vocês podem perceber, eu trouxe ali bem no canto de cima, né? É a gente fazer essa breve classificação geral sobre essas fontes de energia. Tá? Um outro ponto bastante importante é a gente perceber que existem duas classificações para essas fontes de energia. Uma que nós chamamos de matriz energética e a outra que nós chamamos de matriz elétrica. Não é a mesma coisa. Matriz energética, ela vai ter uma função mais, digamos, ampla dentro de um local. Por exemplo, quando eu me refiro à matriz energética, eu estou eu estou querendo apresentar quais são essas fontes de energia utilizadas para movimentar todos os setores daquele país. Vamos aqui pegar o exemplo um país X, como por exemplo o Brasil. Então, quando eu falo de matriz energética, eu estou considerando toda
ou todas as fontes de energia utilizadas para mover trens, aviões, automóveis, a indústria, os domicílios, entende? Então é o todo, ele é bem amplo. Agora, quando eu me refiro à matriz elétrica, basicamente ela pertence à matriz energética. A matriz elétrica ela é um ponto mais específico, que está voltado principalmente para residências, no caso domicílios, e a atividade industrial ou também o fornecimento de energia para prédios, escolas, hospitais, tá? Então são basicamente duas linhas que se completam. No caso, a matriz elétrica pertence à matriz energética, mas ela vai ter uma atuação um pouco mais específica, tá? Então entenda, ó, matriz energética ela é o todo. Matriz elétrica ela é especificamente para o consumo de domicílios, da indústria, de prédios e assim por diante. Beleza? Quando eu chegar nessa parte aí dos gráficos, que fica aí à direita de vocês, eu explico melhor como que funciona, tá? Então, para a gente entender, galera, esses recursos energéticos e a geração de energia que acontece na maior parte dos países do mundo, na verdade em todos os países do mundo, porque todos os países eles consomem energia, alguns em maior quantidade, outras em menor, algumas com fontes específicas, outras com outros tipos de fontes e tecnologias empregadas. Mas quando a gente fala de recursos energéticos, fonte de energia, a gente precisa organizar essas fontes. Então existe uma classificação que divide essas fontes de energias em 3 grandes grupos, tá? Esse é um pontapé inicial que a gente precisa entender para que na sequência a gente venha estudar cada uma das fontes específicas, tá bom? Então nós vamos iniciar os nossos estudos fazendo uma classificação dessas fontes de energia. Essas fontes de energia, como eu destaquei aqui, no caso o primeiro grupo, elas podem ser primárias ou elas podem ser secundárias. O outro grupo são das fontes convencionais ou ainda fontes alternativas. E um terceiro grupo, que inclusive é um que se utiliza com maior frequência, que nós chamamos de fontes de energia renováveis e as fontes de energia não renováveis. Então esses são os 3 grupos onde são feitas a classificação dessas fontes de energia. Então vamos entender cada um. Quando eu falo de fonte de energia primária, eu estou falando de uma fonte de energia que ela é utilizada da mesma forma que essa fonte é retirada da natureza. Ou em outras palavras, ela é uma fonte de energia que não precisa de nenhum processo de transformação para ser utilizada. Nesse caso, a gente pode citar aqui principalmente a lenha. Muitos países, ainda de sociedades um pouco atrasadas tecnologicamente falando, ainda utilizam a queima de madeira retirada da floresta como fonte de energia principal dentro da sua casa. Então é a partir da queima da lenha que a galera cozinha, que aquece essa casa, que ilumina essa casa. Então eu posso colocar aí, no caso, a lenha, né, essa madeira retirada da floresta, como uma fonte de energia primária, porque ela não precisa de nenhum processo de transformação para ser utilizada. Já as fontes secundárias, essas sim passam por um processo de transformação. Vamos supor aqui, por exemplo, a gasolina. Ela é uma fonte de energia bastante utilizada para a movimentação de veículos e ela se classifica como secundária porque nós não extraímos gasolina diretamente da natureza. Ela é uma fonte de energia que foi gerada a partir da transformação do petróleo. Então ela se encaixa em uma fonte de energia secundária, tá? Então essa é a diferença que vocês devem perceber. As fontes de energia primárias, que são aquelas utilizadas, como eu coloquei aqui, ó, elas são usadas da mesma forma que retirada da natureza,
tá? Então ela não passa, ela não precisa de nenhum processo de transformação para gerar energia, tá? Da mesma forma já foi. E as secundárias, sim, essas passam por uma transformação para que a gente possa utilizar essas como fonte de energia. Bom, então a lenha se encaixa como uma primária e a gasolina, o óleo diesel se encaixam como uma secundária, beleza? O outro grupo são as convencionais ou alternativas. Também é muito simples da gente entender. As fontes de energia convencionais, elas são aquelas fontes de energia mais utilizadas, tá? Ou seja, são aquelas mais acessíveis, são aquelas que a população utiliza em grande quantidade. E aí nós vamos citar uma, a própria gasolina, que é, sem sombra de dúvidas, o combustível mais utilizado para a movimentação de veículos. Mas a gente poderia também citar aqui o gás de cozinha, que é uma fonte de energia utilizada, por exemplo, para cozinhar, né? Na Europa é muito utilizado para o aquecimento de casas, principalmente nos períodos mais frios. Então ela é uma fonte de energia convencional, ou seja, o seu uso ele acontece com grande frequência e em grandes quantidades. Já as fontes de energia alternativas são aquelas fontes que já existe uma dificuldade ao acesso dessas, né? Então nós podemos citar aqui, por exemplo, a energia eólica ou a energia solar. Tá? Então essas duas fontes de energia, elas juntas não representam sequer 5% das fontes de energia mundial. Ou seja, ela se torna uma alternativa. Por quê? Porque a menor parte da população tem acesso a essas fontes. Muitas vezes porque esse tipo de energia, essa geração de energia, ela custa caro para o investimento e para a instalação da mesma. E aí, galera, basta você fazer uma pequena verificação no local onde você mora. Se, por exemplo, você for conferir as casas, as residências que utilizam energia hidrelétrica como principal fonte de energia dentro dessa casa, e for procurar na tua mesma região casas que a fonte de energia é, por exemplo, solar, você vai ver que a comparação entre uma e outra, a energia hidrelétrica ela será esmagadora em relação à solar. Daí a ideia, a hidrelétrica, no caso a energia elétrica que nós utilizamos em casa, ela passa a ser convencional e a fonte de energia solar passa a ser alternativa. Então veja aí como eu coloquei no esqueminha. Ó. As convencionais são usadas em grande escala, ou seja, é muito fácil você encontrar essas fontes de energia aí na região, na cidade, no país. E as alternativas, elas têm um baixo custo em termos de consumo, né, aqui falando, e com um alto valor de instalação. Né? Então ela não é muito consumida pela população de um lugar e muitas vezes esse consumo baixo ele está ligado exatamente à instalação, que custa muito caro. Vou dar aqui um outro exemplo. Uma época eu fiz o levantamento para instalar aqui na minha casa, o investimento seria de R$ 42.000. Então, assim, é um custo bem considerável, né, que muitas vezes, se você colocar na balança, eu não sei se ao longo da minha vida eu irei gastar tanta energia assim, mas acho que é algo a se repensar, né? É algo a se rever, tá bom? Vamos lá agora para as renováveis e as não renováveis, ok? Uma das primeiras referências que a gente precisa fazer em relação a essas fontes é que elas também, galera, podem ser classificadas como, desculpa aí pelo risco meio doido aí na hora, tá? Elas podem ser classificadas como fontes menos poluentes, porque basicamente o nível de poluição que elas causam nos locais onde são instaladas, ele é muito baixo. Um dos detalhes que eu sempre chamo a atenção que vocês não devem cometer em relação a erros é achar que essas fontes de energia elas não poluem. Cuidado, elas poluem, só que em um menor grau quando comparadas com as fontes não renováveis, tá bom? Então as fontes de energia renováveis elas também podem ser conhecidas como fontes de energia menos poluentes.
Muito cuidado com termos quando eles falam não poluentes. Elas poluem, só que em uma intensidade menor. Essas fontes de energia, ao serem chamadas de renováveis, é porque o tempo de reutilização dessas fontes, caso elas venham a acabar, ele é muito curto. Então, tipo, ela é uma fonte de energia que, se acabar hoje, daqui a 1, 2, 3 anos ou uma década, a gente terá a possibilidade de reutilizá-la. Eu vou dar um exemplo muito comum aqui para o nosso país, que é a energia hidroelétrica. Ela é energia que depende do represamento da água de um rio. Então, a boa parte dos rios brasileiros, eles dependem do índice de chuva. Então, vamos lá ver uma situação aqui geral. Se o índice de chuva diminuir, o volume de água dos rios também diminui. E isso vai comprometer a geração de energia hidroelétrica. Tá? Mas, se daqui a 2, 3 anos esse volume de chuva voltar a ser grande, ele vai aumentar o volume de água dos rios e nós iremos voltar a produzir energia hidrelétrica, beleza? Então ela é uma fonte de energia renovável porque o tempo de recuperação dessa fonte ele é muito curto quando comparada com as demais. Então veja como eu coloquei no texto, ó. Elas podem se recuperar em um curto espaço de tempo, ok? Ou seja, elas são reutilizáveis. Já as fontes de energia não renováveis, que também podem ser conhecidas como fontes poluentes, a história é bem diferente. Primeiro vamos entender por que elas são poluentes. Essas fontes de energia, elas são de origem fóssil, ou elas dependem da queima de combustível fóssil para poder funcionar. Bom, então nós podemos citar aqui, eu vou falar mais lá na frente, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, são fontes de energia que se formaram a partir da decomposição de material fóssil. Não vou esticar muito essa conversa, porque em materiais futuros a gente vai estudar cada uma dessas fontes e suas características específicas. Mas entendam, ao serem classificadas como poluentes, essas fontes elas apresentam alguma relação direta ou indireta com essa origem fóssil, tá bom? Um exemplo aí, como eu citei, o petróleo, o carvão e o gás, tá? E por que elas são não renováveis? Porque diferente das anteriores que a gente conversou, elas são fontes que, se acabarem hoje, elas levarão alguns milhares de anos para serem reutilizadas. Ou seja, a nossa geração não vai ter a oportunidade de reutilizar essas fontes. A gente pode aqui, em outra palavra, inclusive, chamá-las de fontes esgotáveis, ou seja, elas podem se esgotar, certo? E aí um exemplo bem clássico é exatamente o petróleo. As fontes, no caso o petróleo, as reservas que nós utilizamos hoje, elas possuem milhares de anos de formação. Então imagine, se o petróleo acabar hoje, não existir mais nenhuma área do planeta com esse combustível, com esse petróleo, com essa fonte de energia, nós vamos precisar de mais ou menos uns 400 milhões de anos para poder reutilizar essa fonte, quando novas reservas se formarem. Por isso que elas são conhecidas como não renováveis. Veja o que eu coloquei no texto. Ó. Elas são esgotáveis, né? E elas necessitam, aqui, ó, deixa eu achar o necessito aqui, eles necessitam de um longo período de tempo para serem reutilizadas. Tá? Então, galera, é exatamente isso que faz essa digamos, diferenciação entre fontes renováveis e não renováveis. Beleza? Aí agora a gente vem aqui para o lado e aqui do lado, ó, a gente vai analisar alguns gráficos e algumas imagens para a gente entender aí a lógica do conteúdo. Ó, esse primeiro gráfico ele faz referência à matriz energética, que aqui eu vou colocar um N para a gente saber que é de energética, tá bom? E desse outro lado a gente tem a matriz elétrica, eu vou deixar como mel.
certo? Para a gente poder diferenciar. O que eu quero que os senhores observem aí na tela é que o gráfico ele apresenta basicamente as mesmas fontes de energia, mas essas fontes de energia, em cada situação, elas são utilizadas em quantidades diferentes. Tá? Então vamos lá começar. Ó. Se a gente fosse fazer um ranking das 3 fontes de energia, no caso das 3 matrizes energéticas no mundo, nós teríamos em primeiro lugar o petróleo, representando aí um pouco mais de 1/3 do consumo mundial. Em segundo lugar, nós teríamos o carvão, quase 30%, e o gás natural, com um pouco mais de 20%. Então, essas seriam as matrizes energéticas mais utilizadas no mundo. Carvão em primeiro, petróleo em primeiro, carvão em segundo, gás natural em terceiro. Tá? Então, são as 3 matrizes energéticas mais usadas no mundo. Mas quando a gente vai para a fala sobre matriz elétrica, você percebe que o jogo vira. Né? O petróleo, por exemplo, só para chamar a atenção, ele cai tanto quando a fala é matriz elétrica, que ele não representa sequer 5% do consumo mundial. Então ele sai da posição de primeiro, lá da matriz energética, e cai praticamente aí para penúltimo lugar da matriz elétrica. Tá? Então é isso que eu quero que vocês consigam perceber. E aí se a gente fosse fazer esse ranking das 3 matrizes elétricas mais utilizadas, aí nós teríamos agora o carvão, que antes era segundo lugar, agora passa a ser primeiro. Tá? Nós teríamos em segundo o gás natural e nós teríamos em terceiro o hidráulico. Então percebe, ó, o hidráulico na outra matriz, no caso energético, só correspondia a 2,5%. Quando a gente fala de matriz elétrica, ele já passa para terceiro lugar no ranking mundial. Tá bom? Então, ó, matriz energética, como eu falava, ele é um conceito amplo. Aqui eu estou considerando todas as fontes de energias que são utilizadas para movimentar aquele lugar. Mas quando eu falo de matriz elétrica, eu estou falando de um ponto mais específico, que é o abastecimento de energia, principalmente em residências, em alguns tipos de indústria. Atualmente já se estica para veículos, né, os famosos veículos elétricos. Então é mais nesse sentido mesmo de eletricidade. Tá? Então se a gente fosse fazer o ranking da matriz energética, nós teríamos em primeiro o petróleo, segundo o carvão, terceiro o gás natural. Se a gente fosse fazer esse mesmo ranking na matriz elétrica, nós teríamos o carvão em primeiro, o gás natural em segundo e a energia hidráulica em terceiro. Tá? Então já seria um aspecto bem diferente. Eu vou dar um zoom aqui, galera, para que a gente possa ver essas colunas aqui, né? De uma forma mais ampliada, para que vocês entendam. Ó. Aqui ele vai fazer um pequeno paralelo. Eu sei que ainda não é a hora da gente estar falando de Brasil, especificamente, mas dá para a gente usar ele aí como um comparativo, né? Dessas fontes de energia que nós temos e também matriz elétrica. Então, essas 2 primeiras colunas, na verdade, cada uma dessas colunas, elas estão exatamente embaixo do gráfico que as representa, tá bom? Então, desse lado à esquerdo de vocês, que tem o gráfico da matriz energética, as colunas também são em relação à matriz energética. E do lado direito, que tem o gráfico da matriz elétrica, as colunas também são referentes à matriz elétrica. Então, vamos lá. Em relação à matriz energética, ele vai fazer um comparativo entre as fontes renováveis e não renováveis, sendo as cores verdes representando as fontes renováveis e as cores pretas representando as fontes não renováveis. Então, se a gente perceber aqui, ó, vamos lá, deixa eu dar aqui um detalhe para vocês. Tá? Esse nosso primeiro gráfico, ele representa o Brasil. Okay? É porque eu não consigo riscar aqui
nesse modelo de tela. Mas essa coluna aí da esquerda, ele representa o Brasil. Tá? Ou seja, ó, falando de matriz energética, 43% dessa matriz energética consumida no Brasil, ela é renovável, ou seja, quase a metade da matriz energética brasileira, ela é renovável. Quando a gente compara isso com o mundo, que é a colunazinha da direita, aí do lado dela, apenas 14% da matriz energética mundial é renovável. Então você consegue perceber que a matriz energética brasileira, ela é muitas vezes, digamos, mais sustentável do que a níveis mundiais. Então, enquanto a nossa matriz energética corresponde a quase metade das fontes consumidas no Brasil, quando a gente compara com o mundo, ele não representa sequer 15%. Tá? Então, o outro restante, um pouco mais de 56% da nossa matriz energética é poluente, é não renovável, enquanto no mundo, mais de 80% dessa matriz energética é poluente, ou seja, não renovável. Agora, vindo para as duas colunas da direita, nós vamos analisar a matriz elétrica. A matriz elétrica brasileira, vocês conseguem perceber que ela é absurdamente renovável. Por quê? Porque praticamente toda essa porcentagem aqui no Brasil, ela é hidráulica, né? Que é uma fonte renovável. Mas isso a gente vai falar no futuro, tá bom? Então, quando a gente fala de matriz elétrica, mais de 80% das fontes de energia utilizadas no Brasil são renováveis, ou seja, menos poluentes. Enquanto no mundo representa apenas 24% desse total. Se falando de fontes não renováveis, ou seja, mais poluentes, o Brasil só consome cerca de 18% dessa matriz elétrica, enquanto o mundo consome praticamente 76%. Galera, eu trouxe essa tabela para a gente entender que quando se fala de políticas energéticas sustentáveis, o Brasil é uma referência. Mas como também eu já adiantei, esse será um assunto de futuro. Não é esse momento que a gente vai parar para discutir sobre ele, tá bom? Era só a título de informação. Aí a gente vai voltar para outra tela. Na verdade, eu vou dar um zoom de novo para a gente mostrar as fontes renováveis e não renováveis. Então, eu peguei essas duas imagens para a gente aí analisar, onde na esquerda nós temos as matrizes renováveis e do lado direito as matrizes não renováveis. Então, nós temos alguns exemplos, como podem observar na figura. A energia hídrica, que seria a hidrelétrica, né? Como fonte de energia renovável, a solar, a das marés, as das ondas, a biomassa, a eólica, a geotérmica. Né? Alex, o que seria aquela geotérmica, filho de Deus? Galera, essa é um modelo, né, de geração de energia que trabalha com o aproveitamento do calor que vem do interior do planeta. Mas como eu já falei, nós teremos um material especificando cada uma delas, tá bom? E do nosso lado direito nós temos as matrizes não renováveis: carvão, petróleo, gás, nuclear. Na nuclear, galera, o ponto aqui que a gente precisa destacar é que ela é uma fonte de energia que precisa queimar carvão ou petróleo para poder enriquecer o urânio, tá? Mas futuramente, como eu já falei, estou ficando até um pouco repetitivo, nós teremos um material voltado para entender cada uma delas, tá bom? Então, galera, era isso. Eu espero que vocês consigam entender as informações que aqui foram passadas, tá? E, basicamente, né, perceber a diferença entre essas fontes, esses recursos energéticos que são utilizados a nível global, tá? Esse material ele serve exatamente como base, para quando a gente chegar em conversas futuras, você consiga perceber o que é uma fonte renovável, o que é uma fonte não renovável, o que é uma fonte alternativa, ou convencional, primária ou secundária. Então é mais para esse tipo de esclarecimento.
tá bom? Agora eu vou fazer aqui a transição da tela novamente, para a gente dar aqui os finalmente à aula. Galera, não sei se os senhores e as senhoras perceberam, mas essa nossa aula está sendo gravada, né? Ela foi gravada. Só lembrando, reforçando que ela é uma aula que vai ficar salva, tá bom? Então vocês podem assistir ela na hora que bem entender, em qualquer local, para reforçar esse conteúdo. E assim, galera, ó, existe, né, digamos, organização do material do colégio para a gente fazer sempre uma aula ao vivo e uma aula não ao vivo, tá bom? Então vocês vão se acostumando e provavelmente a nossa aula de correção de atividades, que já acontecerá na próxima aula, né? Ela será pelo Google Meet, tá? Mas isso eu ainda combino com vocês aí na próxima aula ou então ao longo da semana nos grupos para que a gente possa se preparar para isso, tá bom? No mais, fica aqui o meu abraço. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar lá pelo meu WhatsApp, no PV. Não esqueçam de colocar a frequência e felicidades, né? Bom restante de dia e, se Deus quiser, até a nossa próxima aula. E eu tenho certeza que ele vai querer. Abração e até a nossa próxima aula. Tchau.